Paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, amém? Estamos aí para encerrar o propósito, graças a Deus. Deus ele tem nos entregado nesses dias de quarta-feira palavras maravilhosas, amém? Teve muitas parábolas aqui que falou aos nossos corações, que gerou fé no nosso coração, que gerou milagres nas nossas vidas. Nós tomamos posse de coisas grandes no Senhor. E eu quero encerrar essa série de mensagens aqui em Mateus 13, 31. Você pode abrir aí comigo, no nome de Jesus. Eu vou falar sobre a fé. E Jesus usou uma parábola aqui para usar sobre a fé. Se o microfone estiver muito alto aí, vocês falam que eu vou distanciar mais. Tá bom aí, desse jeito aqui, né? Para mim aqui tá bom. Vamos lá, Mateus 13, 31. Vai falar sobre a fé, sobre o reino do céu, sobre semear, sobre a nossa fé ser igual a um grão de mostarda. É assim que está escrito? Fala assim, como. Porque quando ela pode ser pequena, mas plantada, ela cresce e se torna uma planta, né, uma das maiores hortaliças que tem. Na verdade, sobre as plantas de hortaliça, ela é a maior. Olha o que diz aí no texto. E outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante, achou aí? Ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou na onde? No seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham sobre os seus, na verdade, seus ramos. É interessante, quando eu li essa mensagem, essa parábola, ela saltou no meu espírito. Ela é pequenininha, só esses 2 versículos aqui, que vai abrir aqui, depois ela vai crescendo aí, falando sobre o reino dos céus. Mas é interessante que quando nós entramos neste lugar, nós entramos pela fé, quem entende? Nós estamos aqui pela fé, e a fé, ela é, na verdade, um acesso que na verdade, nos faz acessar coisas espirituais e trazer para a terra, como na verdade, coisas físicas, coisas que não existem na terra. A gente ora e clama a Deus, Ele libera do céu, e aquele que sai do céu se manifesta na terra, fala pela fé. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que é ligado na onde? Na terra. É ligado na onde? No céu. A Bíblia nos ensina que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, fala assim, em Cristo. O que a gente entende? Que não existe nada, nenhum acesso de milagre, se não for por Jesus. Então, quando a gente entra nessas portas, mesmo já sendo cristão, mesmo já sabendo de algumas coisas, é a minha e a sua fé que vai nos fazer, na verdade, fazer coisas que talvez é loucura para uma pessoa que está do meu lado, que ela não está entendendo, ela não está compreendendo, ela não está, na verdade, nem entendendo. Por quê? Quem move pela fé, irmãos, ele move de maneira que aquele que está sem fé, ele não consegue entender como que você está crendo, como que você está acreditando, como que você está se posicionando na sua fé. Porque a fé, irmão, ela tira a gente, fala assim, da realidade do mundo. Fala assim, a fé ofende tudo que é natural. Então fala assim, agindo pela fé, fala comigo, eu não posso ser natural. Olha o tema da mensagem, uma fé plantada gera, eu creio nisso, milagres nas nossas vidas. Mas é interessante que a gente fala tanto sobre fé, eu gosto de falar sobre isso, e sempre que a gente vai estudar sobre isso, eu fico assim, porque quantos quer viver um milagre ainda esse mês? Pastor, mas está acabando o mês, está acabando? Por isso que fala assim, por isso que é fé, ué. Porque fala assim, sai da nossa possibilidade. Porque se for na minha possibilidade, fala assim, já não é fé. Já é na minha força. Quem está entendendo o mistério? Então quando eu gero algo no meu espírito,
E aquilo vai gerando em mim. E eu falo, ainda esse mês eu confirmo que Deus vai agir pela fé na minha vida. Ah, irmãos, é algo poderoso, sim ou não? É quando fala assim, quando eu determino. Fala assim, eu determino pela fé. Fala, isso é plantar. Fala assim, o mistério de quem planta. Fala assim, precisa saber esperar. Por isso que a gente confunde a fé, porque tem hora que a gente fala e já quer que acontece na hora. Aí não acontece na hora, o que a gente faz? A gente mistura a fé com a incredulidade. Aí a gente murmura. Aí a gente começa a falar, não vai acontecer, não vai dar certo, não é pra mim não. Esse negócio, fosse pra outro, já tinha dado certo. Mas porque pra mim não dá nada certo. Pra mim as coisas é mais difíceis. Aí a gente joga uma mistura na nossa fé. E essa mistura bloqueia aquilo que você determinou na fé. Pegou aí? Quem pegou? Porque o mistério de quem planta é o quê? Ah, irmão, é o trem mais difícil. Fala assim, o mistério de quem planta é o quê? Não. Isso aí. Fala assim, ninguém quer esperar. Vocês até esqueceu que o mistério de quem planta é o quê? Já pensou o agricultor plantando arroz e ficando lá no pé do arroz todo dia, insistindo para ele nascer? Todo dia ele está lá, vai arroz, cresce logo, cresce logo, cresce logo. Quem sabe quanto tempo leva o arroz para ele brotar e crescer? Quanto tempo? Você semeia o arrozinho lá na roça, planta ele para ele germinar, crescer e dar os barraginhos de arroz. Quanto tempo? Uns 4 meses? Vai, demora, né, irmão? Demora ou não demora? Sim ou não? Se ele plantar sem fé na terra, sem preparar a terra, presta atenção, é um falar assim, preparar a terra. Sabe qual é o nosso maior erro? A gente quer chegar aqui e não quer preparar a terra. O que é a terra? Fala assim, coração. Que a terra é o meu coração, irmãos. Eu estou aqui, eu estou assim, eu não pus, falar assim, fé na terra. Eu não acreditei na terra, eu não lavrei a terra, eu não, na verdade, arei a terra, eu não fofei aquela terra para a sementinha cair. Porque se plantar numa terra seca, cresce rapidinho. Esse é nosso coração. Tem hora que ele está tão duro que a semente não entra. Quem está pegando a visão, irmão? Quem está comigo? Então aquela, fala assim, carpideira. Fala carpideira. Quem já puxou carpideira no cavalo? Não é da sua época não? Depois vocês dão um Google para ver como é que funciona. Você pega o cavalo, amarra lá na boca dele do arreio. Pega a carpideira, amarra aqui, ela tem uma cava assim, ó. E ela entra na terra e vai abrindo a terra e fazendo assim, ó. E vai fazendo as covas certinha para a semente cair, irmãos. E a terra vai ficando fofinha, entenda isso. Esse é a preparação da terra. Quando ele chega a semear, irmãos, ele não fica na dúvida não. Fala assim, não fica na dúvida. Por quê? Porque ele preparou a terra. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica com dúvida, porque a gente não prepara a terra. Quando ele planta lá, ele não fica no pé do arroz. Cresce arroz, cresce arroz, cresce arroz, cresce arroz. Será que vai crescer? Será que vai dar certo? Será que essa terra vai dar resposta? Não, irmãos. Ele planta e tem convicção de que naquele tempo ele vai colher. Talvez a lavoura não é 100%, fala assim, não é 100%. Talvez é 30%. Fala assim, 30%. Fala assim, talvez é 60%. Ou talvez a terra foi tão bem preparada, fala assim, tão bem preparada, que ela vai dar 100%. Já pensou isso, irmão? Quando você planta um pé de milho, nasce quantas espigas? Quem sabe? Fala 3. Um pé de milho dá quantas espigas? A regra é 3. Tem uns tem 2, mas a regra fala assim 3. 3 espigas no pé, né, irmão? Sim ou não? Mas na espiga tem quantos milhos? Aí complicou. Fala assim, fala pro seu irmão, não existe plantio. Fala pro seu irmão, não existe plantio. Que é na fé, sem haver multiplicação. Toda vez que você planta na fé, a multiplicação é certa. E não tem como dar errado. Pegou, irmão? Você pega ali umas 7 sementinhas, joga ali, nasce aquele pé de milho grandão, 3 espigas. Dá para você plantar não sei mais quantos pés de milho. Pensou? Já pensou isso aí? Isso é a multiplicação, fala assim, de quem planta na fé. Agora pergunta ao seu irmão, por que é tão difícil agir na fé? Não, pergunta aí, irmão, por favor, pergunta. Pergunta assim, fala, por que é tão difícil agir na fé?
Eu me perguntei isso o dia todo. Falei, Deus, eu tinha que ter mais fé. Pergunta para você. Fala assim, eu precisava ter mais fé. Você precisava ter mais fé só nesse mês? Oh, Deus. Aí sabe o que Deus me falou? Sabe o que é tão difícil plantar na fé? Ou semear na fé, ou uma fé que planta e gera vida, gera milagre. Uma fé que nos faz, na verdade, semear e colher. Sabe o que é tão difícil? Porque plantar, fala assim, quando eu planto eu corro risco. Fala assim, semear na fé é correr risco. Como assim, pastor? Eu fiquei analisando isso, falei, gente, é por isso que a gente trava tanto. É por isso que a gente é tão assim crente, ou talvez por isso que a gente é tão religioso, por isso que a gente espera tanto em Deus, e Deus espera tanto em nós que a gente faça uma ação pela fé. Porque quem planta na fé fala assim, corre risco. Fala assim, buscar um milagre. Fala assim, muitas das vezes, é correr risco. Pensa a mulher do fluxo de sangue, qual que é o primeiro investimento que ela faz? Fala assim, muito tempo que sangrava. Fala assim, 12 anos. O que ela precisou tomar? Fala assim, uma atitude. Na onde a primeira atitude foi feita? Fala assim, ó. E a nossa mente é o quê? É a sua melhor terra. Mas é onde o inimigo mais lasca ela. É onde o inimigo mais fala, sua terra não vai dar certo, não, nada vai dar certo, nada vai funcionar. É onde o inimigo sempre fala, não, você vai plantar, mas não vai colher. Entendeu? As coisas estão muito difíceis, está muito complicado, não sei nem o que vai virar, não sei o que vai acontecer. Tem gente aí apavorado, irmãos. Eu não confio em Deus. Porque se confiasse em Deus, não estava apavorado, não. De jeito nenhum. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Eu sei direito que os caras vai fechar. Falei, bem capaz, vou fechar por causa daquele dois boca aberta. Confia em Deus, irmão. Quem pegou a visão? Você confia em Deus? Fala pro seu irmão, você confia em Deus. Você acha que Deus vai parar de cuidar de você, irmão? Fala assim, eu confio em Deus. Então fala assim, a fé dela, plantada. Fala assim, ela arriscou. Com atitude. Fala assim, ela pensou. O que ela pensa? Ela fala assim, se tão somente eu sou o quê? Na hora da onde? Ela ia ser o quê? Fala assim, a primeira atitude foi na mente. Irmãos, fala assim, está tudo na minha mente. Os meus acertos, os meus erros, os meus temores. Fala assim, está tudo na minha mente. Irmãos, por que ela teve uma atitude de fé e por que ela corre risco? Fala assim, ela enfrentou a multidão. E quando ela enfrentou a multidão, ela venceu o medo. Quem pegou a visão? Porque ela não podia entrar no meio daquela multidão na condição que estava. Pegou aí? E a condição que estava, ela estava fraca, quebrada, já tinha gastado tudo, já tinha corrido em todos os médicos, nunca tinha obtido, na verdade, aquela cura. Então, quando ela entra na multidão, fala comigo, ela vence o medo. Então é por isso que plantar na fé é correr risco muitas das vezes. Quem está pegando? Por isso que é tão difícil, irmãos. Ela tinha 12 anos que sangrava. A Bíblia fala que ela ficou sabendo que Jesus ia passar por lá. Quem pegou a visão? Eu acho que você ficou sabendo que Jesus vai passar por aqui. Eu recebo. E tomo posse. Quem recebe? Fala assim, ela arriscou muito. Entrando no meio da multidão. Fala assim comigo, ou eu venço o medo, ou o medo me vence. Fala bem forte, eu creio que nenhum medo vai travar a minha mente, a ponto de eu não ter uma ação de plantio. Fala assim, porque a semente tem que cair na terra. Irmão, a semente só germina se morrer. Quem pegou? Não existe semente germinando sem haver morte. Então, quando ele semeia aqui nessa parábola, irmão, que fala comparado ao reino dos céus, a Bíblia fala que essa semente, fala assim, ela é a menorzinha. O que Deus explica? Eu falo assim, não precisa ter uma fé grande. O que eu preciso ter? Uma ação numa fé pequena. Anote isso aí, irmão. Vai precisar disso aqui nesse mês ainda. Uma ação e uma fé pequena vai gerar o que? Fala, um grande resultado.
Sabe o tamanho que fica esse pé? Eu fui pesquisar, ele fica 3 metros de altura. 3 metros de altura de uma sementinha, irmão, ela é milímetros, ela é pequenininha, é a menor da semente. Quando planta ela germina, ela chega a 3 metros, a ponto dos passarinhos se fazer ninho nela, olha pra você ver. Entenda isso, aquilo que era pequeno agora gerou fruto e virou casa para a natureza. Não sei se você pegou, não sei se você está pegando. E irmãos, eu estou tomando porta disso aqui. Sim ou não, irmãos? Eu vou te mostrar pessoas que plantou pela fé e fala assim, e colheu resultados de uma fé plantada. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? A gente quer uma ação de Deus ser uma manifestação de fé nossa. Isso é legal, irmão, você entender que quando você sai daqui, você sai totalmente fora do sistema religioso. É Deus te ensinando, na verdade, a funcionar, falar na fé. Ai, meu Deus do céu, eu creio nisso. Quantos creem que pode existir uma fé inteligente? Uma fé que pode te mover, te fazer tomar posse de coisas pela inteligência da fé. Quem entende isso, irmãos? Que existe uma fé que suporta, existe uma fé natural, sim ou não? Todo mundo tem uma fé natural, sim ou não? Tem gente aplicando fé natural aí e está bugando, né? Mas tem uma fé espiritual, sim ou não? Tem fé espiritual, irmãos. O que é uma fé natural? Qual que é? Olha, entenda aí. Estava no carro andando aí, você vem num carro aí 80 por hora numa rotatória, eu ando correndo. Eu ando arrochado, tem hora. Aí você freia, tem hora, né? Aí você freia e tem fé que o carro vai. Aí você fica orando, para carro, por favor, pelo amor de Deus, vai bater, meu Deus, misericórdia. Você acostumou tanto, você freia, sim ou não? E se o carro for novo? O freio de carro novo é interessante, não é? Até você pegar o delay, você devagarzinho, parando. Bom, gente, carro novo você já conhece de longe, quando pega, ele não tem costume. Ele fica brecando toda hora. Porque o freio é brabo, sim ou não? Então você vai pegando o delay, assim, vai pegando, parando devagarzinho. Entendeu? Aí você vai aprendendo. Mas você não fica orando. O que é isso? Fala assim, fé natural. Quem está entendendo? Uma fé natural. Você vai ficar orando para o carro parar? Não, você acredita que ele vai frear. Por isso você está aqui, senão não tinha capotado. Entendeu, irmão? Quem está pegando? Agora uma fé, irmãos, que está disposta assim, fala comigo. Semear e esperar. Fala assim, é a coisa mais difícil. Porque, irmão, a fé que suporta é uma fé que espera. E fala assim, tem gente que não entende. Não entende. Se você está demorando muito em receber, o que as pessoas começam a falar? Está em pecado. Sim ou não? Deve ter alguma coisa de errado na vida dela. Sim ou não? Deve ter alguma coisa de errado na vida dela. Acho que alguma coisa não está funcionando. Acho que alguma coisa ela faz de errado. Alguma coisa ele faz de errado. Entenda isso. O homem na beira do poço, 38 anos. E ele tinha fé ou não tinha? Hã? Moço, todo ano ele ia lá falar comigo, isso é fé. Que suporta. Suportou a enfermidade 38 anos. No dia que ele foi no poço para pular, quem estava lá? Moço, para mim isso é impressionante. Porque no dia que a fé dele moveu, você, eu vou tentar mais essa vez, mais essa vez, mais esse ano. Quantos anos? Ano passado eu tinha 37, hoje eu tenho 38, eu vou lá, mais esse ano. E ele foi. Quem estava na beira do poço? Só olhando para ele, deitado. E falando, esse rapaz tem fé, a fé dele esperou esse tempo todo. Vou conversar com ele, sabe porque Jesus gosta de conversar com gente que tem? Não sei se você está pegando. Vamos de novo, Jesus ama conversar com gente que tem fé, irmão. Aleluia! Jesus conversa com ele, fala aí, deixa eu te falar um negócio. Você quer ser curado? Não foi tão impressionante, foi assim, tão impressionante. Porque ele tinha uma fé, fala assim, para esperar. Tem muito crente assim. E Deus fala com ele para dar para ele agora, nesse culto aqui, ó. E você não consegue nem entender. Estou falando, não consegue nem entender. Não, estou falando, não consegue nem entender. Conseguiu nem pegar. Foi tão chocante, ele estava com a fé que esperava tanto tempo, que Jesus falou assim, você quer ser curado? Ele falou assim, não tem jeito não. Sabe por quê? Toda vez que eu vou pular nesse poço, tem outro primeiro que eu. Eu já tenho 38 anos que eu estou nesse estado. Jesus não perguntou isso para ele. Tem gente que tem uma fé que está esperando tanto, que Deus fala com ele, é hoje nesse culto. Ele fala assim, não, tá vendo? Não está nem entendendo. Vou ter que falar de novo. Irmãos, é hoje nesse culto, Jesus está perguntando.
está tão acostumado a ficar na fé que espera que Deus pergunte e ele está. Lá em casa as coisas não estão fáceis, não. Tem uns 3 anos que eu passando a luta. E Jesus falando, é hoje, você quer hoje? Ele, pois é, mas lá em casa as coisas estão muito difíceis, nada está dando certo, sabe? E eu vou falar a verdade para o senhor, rapaz, a crise está feia, teve pandemia aí, as guerras está tendo, está tudo complicado. E Deus está falando, pai, é hoje, você não quer hoje, não. Irmãos, demorou para ele entender. Jesus falou para ele assim, não, eu quero saber não, eu quero saber que eu vou te dar a cura é agora, você vai levantar agora. A Bíblia fala assim, ó, fala assim, e logo. Fala assim, porque Deus fala, e logo acontece. Não sei se você pegou. Vou falar de novo, Deus fala e logo acontece. Aleluia! E logo, irmão, diz a Bíblia, que ele levantou, pegou leite, pegou a cama, e Jesus mandou ele embora para casa. Pega a cama e fala assim, para testemunho, sim ou não? Ele olhou e falou, foi aqui que eu fiquei deitado muito tempo, isso aqui é evidência de que eu fui curado. Porque tudo que Jesus faz na minha e na sua vida, fala assim, ele deixa evidência. Quem crê nisso, irmãos? Irmãos, ela fala assim, a fé é tão poderosa, que ela direciona o lugar aonde eu quero chegar. Agora pergunta para você mesmo, onde você quer chegar hoje nesse culto? Pergunta aí, fala para você mesmo, fecha seu olho aí uns minutinhos. Só fecha o olho e fala para sua alma assim, onde você quer chegar nesse culto? Porque a sua alma, irmão, ela limita contra o seu espírito. A sua alma, ela fica guerreando. A sua alma, ela é boa para unir com a sua carne. A sua alma é boa para falar, eu estou com a cabeça doendo, cansada, o que vai acontecer esse mês lá? Meu Deus do céu, o que vai acontecer domingo, meu Pai? Tem gente já antecipando o sofrimento, nem sabe o que vai acontecer, está sofrendo antecipado, não está entendendo que Jesus está no controle de qualquer resultado que der. Qualquer resultado que der, o meu Deus está no controle. Para. Meu Deus. Qualquer resultado que der, meu Deus está no controle. Eu creio, quantos creem nisso? A fé direciona o lugar onde você quer chegar. Onde você quer chegar nesse culto? Tem horas que a palavra, você planta e você tem, fala assim, que arriscar algumas coisas. Sim ou não, irmão? Porque, fala comigo, a palavra é arriscar. Sim ou não? Você está achando muito alto aí ou não? Está estridente? Está não? Eu acho que esse retorno aqui está muito alto. Ele está gritando aqui no meu pé do ouvido. Ele está gritando comigo mesmo, né? Mas tá bom. Deixa eu te falar. Eu vou te entregar só uma revelação. E depois nós vamos orar. Abra comigo aí a palavra. Está aí pertinho no Marcos. Marcos. Capítulo 12. Vou te dar uma revelação. De plantar e colher. Que a Bíblia é plantio e colheita. Fala plantio e colheita. Fala, a Bíblia é um livro de resultado. Quem planta, colhe. Fala bem forte. Quem planta fé, colhe o quê? Quando tempestade, colhe o quê, irmão? Milagre. Quem achou o texto aí? Mateus 12, 41. Olha a fé. Olha como que funciona, irmão. Marcos 12, 41. Perdão. A fé, fala comigo, não se explica com a razão. O que eu quero te fazer entender? Que nessa quarta-feira, se a sua mente ficar aqui, fala assim, você não recebe. Fala para o seu irmão, você não recebe. Sua mente tem que sair daqui. Tem que sair da terra e entrar no céu. Não, olha a revelação que eu estou te entregando, irmão. A sua mente tem que sair da terra e entrar na onde? Pergunta ao seu irmão, como que eu faço isso? Na palavra. É a única maneira da sua mente sair da terra e ir para o céu. Através da palavra. É quando você pega a palavra e entra na palavra e profetiza a palavra.
declara a palavra e começa a lançar a palavra para você mesmo. Aí você já não está humano, mais carnal, nem natural. Você se torna espiritual, liberando uma palavra espiritual. Quem pegou, irmão? Olha que palavra forte, olha que como que não explica com a razão. Estando Jesus assentado de frente da arca, da onde? Pega aí o gasofilaço para mim, por favor. Pega aqui, meu guerreiro. Pastora Júlia. Gasofilaço. Pega aí. Esse lado aqui vai ficar bom, o povo da internet ver. Vai ficar legal. Olha que coisa legal. Jesus estava na onde? Na onde? Fala assim, muito estranho. Não é muito estranho, não? Já pensou você ofertando um pastor aqui no pé? Tipo assim, ei, irmão, pensa, hein? Top. Aí o outro vem e você fala, ei, não dá certo não. Mas vamos lá, Deus vai abençoar. Fala assim, é muito estranho. Você aprovaria? Hã? Mas Jesus estava. E agora? Hã? Ei, irmão, tem coisa que você não faz que Jesus faz, viu? Não, irmão, para, irmão. Você não pegou, foi a revelação. Vou falar de novo, tem coisa que você não faz que Jesus faz. É a Bíblia que está falando. Ele estava na onde? Assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como quem? E muitos se deitavam de que tanto? Então estava lá Jesus, sim ou não? Sentado, muito estranho, né? Parado aqui, dá uma olhada, prato de ouro, beleza, copo de prata, vai tacando aí, vai embora. E ele observava, sim ou não? Fala assim, porque Jesus está sempre observando. Fala assim, não existe nenhum culto que Jesus não observe. Sabe onde Jesus mais anda? É na sua terra, na sua mente. E interessante, tem hora que ele decepciona demais com a gente. Que a gente vem pro culto e fica na terça, fica na quarta, na quinta, na sexta, fica na semana que vem. A gente tem uns que está lá no domingo ainda. Tremendo na base. Ele estava na onde, irmão? Do lado aqui. Uns que estava aqui tanto. Porque, vamos lá, quem tem muito dá quanto? Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 moedas. Que valia quanto? E chamando seus discípulos, disse-lhe, em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos, para todos. Fala assim, olha que ele observou. Ele olhou direitinho, sim ou não? Ele falou que deu mais que todos, fala todos. Os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobrejava. Fala assim, estava sobrando. Mas essa da sua pobreza deitou o quê? Tudo. Fala tudo de novo, irmão. Sabe qual é o nosso erro no culto? Você nunca vem para dar tudo. Fala, ficou ruim demais. Não, fala de novo, fala, ficou muito ruim. Não, fala aí, ficou muito ruim. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente nunca vem para dar. Nós nunca está disposto a dar tudo, igreja. Você está aqui, está a metade de sua mente, está a metade do seu corpo, está a metade do seu coração, está a metade dos seus pensamentos, mas nunca a gente está disposto a dar. Qualquer coisa tira a sua atenção. Então um carro passa lá na rua, você perde a chave que é para rodar. A diferença foi o que ela deu? Foi o valor? Foi o preço agregado? O que foi? Qual que é a diferença dela desses muitos ricos? Eles tinham muito e davam muito, mas não tinha coragem de dar tudo porque era rico. Pegou a chave? Girou a chave? Pegou ou não pegou, irmão? Jesus no pé do gasofilaço. É muito estranho para mim. Mas Jesus tem coragem de fazer aquilo que a gente não tem. Você está entendendo? Jesus tem coragem de fazer algo na sua vida que você não tem coragem de fazer. Tudo o que tinha, todo o seu. Isso aqui eu fiquei impressionado. Fala assim, isso aqui me explica com a razão. Sim ou não? Fala assim, que fé que é essa?
fala assim, muito perigosa, senhor não? Fala assim, uma fé que entrega, mais ou menos. Hã? Vai adorar e ficar, essa canção eu gosto muito, vou cantar só a própria. Né? Hã? Nossa, essa canção não é legal não. Essa aí minha alma não está muito boa não, Jesus. Jesus, essa aí minha alma está tão bacana, vou até sentar, vou cantar sentado. Não, minha alma não está boa não, meu Deus. Essa música aí, eu tô ficando mais ruim. Aí, essa aqui agora está mais ou menos. Vou dar até mais uma aprumada. Qual que é essa? Essa não, essa é da adoração. Vamos cantar. Porque a rápida é louvor, né? E a adoração, né? É a lenta, né? É mais demora. Vamos lá. A gente nunca está disposto a dar. Irmãos, essa é a chave que gira hoje. Se você estiver disposto a entregar tudo, entenda isso. Vamos comigo, essa fé arriscou, sim ou não? Por que é tão difícil mover pela fé, ela, como diz a palavra, semear? Semear algo pequeno, fala assim, pequeno. Só que o nosso maior erro, irmãos, a coisa mais simples é aquilo que você não quer fazer. Sabia? A coisa mais, talvez você está disposto a fazer uma coisa muito grande, mas você não está disposto a fazer uma coisa muito simples. Por isso nós estamos falando de fé, a coisa fala assim, simples, irmãos. Irmãos, a fé dessa mulher, ela arriscou todo o seu sucesso. Que ela foi lembrada por Jesus pela eternidade. Enquanto tiver vida, vai pregar sobre ela. Enquanto tiver o evangelho na terra, vão se falar sobre essa pobre viúva. Fala de pobre, ela não tinha nada. Quem pegou a visão? Quem pegou a visão, irmãos? Quem tinha muito não foi notado, mas quem deu tudo foi exaltado. Vamos pegar agora, foi. Pode parar de pregar, eu tenho mais uma. Posso soltar ou eu vou embora pra minha casa? Sério mesmo? Vai apanhar. Tô nem aí. Ou vou embora mesmo? Pode soltar então? Vai ser mais arrochado que essa. Mateus 14. Esse vai ser pai, irmão. Eu avisei vocês. Vocês falaram que podia. Mateus 14. Olha que fé, mas estou falando sobre arriscar. Por que é tão difícil semear na fé? Estou falando sobre arriscar na fé. Mateus 14, 22. Quem está comigo? Olha o que diz o texto, 14, 22. Fala assim, Jesus anda sobre as águas. Fala para o seu irmão, Jesus tem coragem de fazer aquilo que você não tem coragem. Isso, já tentou andar sobre as águas? Sim ou não? Uma vez eu estava no Rio, fiquei tentando andar na lancha, aquele trem, sabe? Você vai assim com os pés. Fiquei umas 3 horas, não andei nem 10 metros. Toda vez o trem ia de ponta, afundava, eu caía, afundava, até acabar a força, eu não conseguia andar. Fala para o seu irmão, andar sobre as águas não é fácil. Fala assim, parece simples, mas não é não. 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia quem? As multidões. Despedida a multidão, subiu ao monte para o quê? Fala assim, a parte. Fala o primeiro segredo de quem anda sobre as águas. É quem ora a parte. Pegou a visão? Entenda isso. Chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelo quê? Pelas ondas. Porque o vento era a favor. Estava tudo certo. Sim ou não? Eita, meu Deus. Quem já pegou um vento contrário esse ano? Ah, não é possível. Hã? Pegou um ventinho contrário, irmão? Deu uns ventinhos contrários que a gente pede misericórdia, sim ou não? Esse vento aqui foi tão contrário que eles não reconheceram Jesus, chamou ele de fantasma. Agora você vai ver o nível. Olha que coisa forte. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Disse-lhe, e os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um quê? Irmão, tem vento que é tão contrário que faz a gente até achar que não é Deus, velho. A gente fala, sai Satanás dessa água, não é assim? Sai enxucaveira dessa água, não é? Sai demônio, sai não sei o quê. O motor com o vento é tão contrário que a gente não reconhece que é
Jesus nesse sopro, irmão. Esse vento só veio contrário para possibilitar esse milagre existir. Fala assim, esse milagre só existiu porque o vento soprou contrário. Não, qual que era mais fácil? Pergunta pro seu irmão, qual que era mais fácil? Pergunta para ele. Jesus mandar soprar um vento a favor. Não, pergunta aí, ó, um vento a favor. Voltar o barco para a margem. E ele subir no barco. Qual que era mais fácil? Ele fala, vento, sopra de volta quem eu não te mandei levar para lá. Ele pegou aí? O vento só existiu porque Jesus quis. Porque se ele manda voltar, ele ia falar, volta, sopra para cá, que eu não mandei você soprar para lá. Mas ele fala assim, faz coisa nós não tem coragem de fazer. O que ele faz? Ele chega, ele pede explicação. Fala, pai, o barco estava até aqui. Você viu meus discípulos? Não, eles estavam aqui tudo reunido. Mandei eles ficar aqui, vocês não viram? Não, foi assim que ele fez? Fala assim, tem hora que Jesus não quer saber a opinião de ninguém para fazer algo na sua vida. Não, agora não, agora não, não é possível. Não, irmão. Tem hora que ele não quer saber a opinião de ninguém para fazer um milagre de Deus na sua vida. Só olhou para o mar e falou, firma aí que eu estou passando. Pá. Chegando perto do barco, quem vê? Discípulo. Conhece ele? Tem hora que tem gente que está com uns ventos, não está nem sabendo que Deus está nele. Só que você vai ouvir essa verdade. Tem hora que tem gente que está nos ventos aí que tem nem imaginando que Jesus está nele. Está nem imaginando que você conversou demais e Jesus entrou no vento. Está nem imaginando que você não perguntou, só foi fazendo e Jesus entrou no vento. Pode continuar? Ou paro, vou embora? O que acontece? Olha os discípulos andando sobre o mar. E os discípulos andando sobre o mar assustaram-se, dizendo, é um quê? Fantasma. Olha que coisa forte. E gritaram de que jeito? Com medo. Fala assim, o medo está sempre impedindo a gente de viver milagre. Mas aí tem um doido no meio desse povo. É o que mais está faltando, mais loucura. Olha que coisa forte. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Fala assim, acalmou. Quando eles acalmou, Pedro fala, e respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter com quem? Contigo. De que jeito? O que Jesus fala? Todos podiam ter descido? Sim ou não? Mas quem resolveu arriscar na fé? Qual que é a nossa dificuldade? Arriscar na fé. Porque quem age pela fé tem que correr risco. E tudo aquilo que a gente não quer correr. Quem ensinaram pra gente que a gente não pode correr risco. Ensinaram pra você desde criança, você não pode correr risco. Você não pode acreditar num negócio. Tem gente aqui que era pra ter mais de 20 lotes, mas te ensinaram a comprar lote. Sim ou não, irmão? Teve época que o telefone comprava lote. Quem pegou? Sim ou não? Teve época que um carro trocava em áreas grandona. Por quê? Porque ensinaram para nós não pode correr risco, sim ou não? Só que todo mundo que age na fé, fala comigo, está na contramão. Tinha quantos no barco? Quantos? Quantos desceu? Por quê? Ele falou, se eu sou mesmo, para aí então. Isso é legal, não é, irmão? Não sabe, pega, fala assim, prepotente. Não, Paulo é muito prepotente, sim ou não? Você analisou o texto direitinho? Jesus estava vivendo o milagre dele, sim ou não? Já pensou Jesus falou, Paulo estava esperando tanto que me passar por isso aqui. Aí Pedro mandou eu parar. Jesus para de viver o milagre dele, sim ou não? Para Pedro o quê? Começar a viver o dele. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? A gente não está disposto ao quê? Ser o quê? Fala prepotente. Ele falou, se é o senhor mesmo, então para onde o senhor está? E deixa eu ir até onde o senhor está.
Quem age na fé tem que aprender a arriscar. Você ficar só sabendo a Bíblia, ficar só sabendo a leitura, só sabendo o texto, não vai mudar nada, irmão. O diabo é o cara que mais sabe de Bíblia. E ele nunca mudou de ser diabo. Vai continuar sendo Satanás. A sentença foi dada, não tem como mudar mais nada. Aí o que o Pedro faz? Falou o quê? Jesus, para aí. Se é o Senhor mesmo, deixa que eu vou o quê? Descer na onde? Fala assim mesmo. Ele arriscou? Sim ou não? Tinha quantos no barco? Você acha que ele ficou falando o quê? Vai mesmo, Pedro, é assim mesmo. Que ele ficou falando isso? Hã? O que ele falou? Você vai afogar, você é o mais chato. Você é o mais enjoadinho, então para que você afoga mesmo. Você é o que mais conversa. Você tem até espada. Entendeu? Eu nunca vi isso. Você tem espada andando com Jesus. Você só anda armado, Pedro. Que loucura é essa? 3 anos e tanto armado, irmão. Pensa nisso. 3 anos e tanto, Pedro armado. No último dia que Jesus estava para ser pego, Pedro estava o quê? Ainda fala assim, usou. Cortou o quê? A orelha de Malco, o bicho era louco, irmão. Estão fazendo milagre e tudo, e com a peixeira do lado. Grande, a espada, né? O canivete não. Sim ou não? O que você pensa disso? Jesus falou um dia para ele, larga essa espada, andando comigo não precisa. Falou? Fala assim pro seu irmão, Jesus, não toque em assuntos que você já critica de cara. O que vocês iam fazer aqui hoje, hein, irmão? Encerramento da parábola. Vocês falaram que eu fugi nesse tópico. Hã? Hã? É forte, mano. Se anotar só assim, eu vou arrebentar. É forte, não é, irmão? Jesus nunca tocou nesse assunto com ele, porque a gente é muito enxerido. Jesus não toca em assuntos, irmãos, que a gente não tem nenhum fim de paciência, não. Pedrão andando armado o tempo todo, irmão. Espadona. E a espada era a arma da época, hein? Quem pegou? Quem pegou, irmão? Era a arma da época, a espadona. O dia que ele usou, o que Jesus fez com ele? Pô, Pedro, rapaz, seu saco, me ajuda. Eu falo que meu pai chama 12 legiões de anjos, vão 12 legiões de anjos. Você imagina, uma legião romana era 60 mil homens. Jesus falou em 12 legiões de quê? Dá pra você imaginar quantos que era? Pô, Pedro, fica tranquilo, moço. Cadê a orelha do homem? Já que rolou de volta. Pô, Pedro, larga essa espada, chega de espada. Então acabou esse negócio de espada. Rolou a orelha do menino e ele sai. Tá entendendo? Irmãos, fé, fala fé. É arriscar na fé. Por isso que ninguém compreende. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ninguém entende, irmão. Aí ele fala comigo, ele desce. Contra a vontade dos 11. Você dá para imaginar o Judas falando assim, esse negócio não dá oferta nenhuma. Ele não gera dinheiro nenhum. Não entra nada para as outras. Porque Judas gostava de entrar pelo roubar. Fala isso que João, Judas era ladrão. Já pensou Mateus que falando? Quem pegou Mateus falando? Que era o mais certinho. Quem pegou? E o Tomé falando? Ei, Pedro, tomara, Pedro, vai, Pedro, eu quero ver se você vai firmar ou não. Porque Jesus eu sei que está tudo certo, mas sua vida é tortinha, viu? Sua vida é muito torta. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, Pedro. E Jesus fala assim, esperando. Fala assim, Jesus esperando. Não, vamos de novo, fala assim, Jesus esperando. Pedro descer do barco. Você parou para pensar que Jesus está esperando? Não, vamos falar de novo, você não pegou. Jesus está esperando, irmão. O que ele está esperando, pastor? Eu e você tomar uma atitude de fé, arriscando para receber, irmão. Jesus está sempre esperando. Jesus esperando, irmão. Jesus foi esperando. Ele no barco, 12 no barco. Só quem desceu? Quem teve coragem de arriscar, irmão. E nós é crente, não é? Nós é crente? Eu nem sei se sou crente mais. Depois dessa pregação, eu fiquei bateado. Hã? Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nós estamos muito fracos, pastor, nós estamos muito fracos. Nós não está arriscando nada, irmão. Está abalando nós uma eleiçãozinha, tem uns crentes aí que Deus me livre. Está só pro Rivotril. Oi?
irmão. Fala comigo, Jesus está no controle, irmão. Está no controle. Fala, Jesus está no controle. Fala, sua alma minha. Fala assim, alma minha. Jesus está no controle. Fala assim, fica tranquila. Irmãos, aí vamos acabar. O que Pedro faz? Fala, desce. Quando ele desce, o que acontece? Ele afunda. O que Jesus falou para ele? Hã? Fala para o seu irmão, se Jesus falar, vem, pode ir. Ah! Sei o que você está entendendo. Se Jesus falar, vem, pode ir. Você vai voltar com ele pro barco. Quem pegou a visão? Depois dessa palavra, quem está disposto a arriscar alguma coisa pela fé? Ou você vai continuar comum do mesmo jeito? Cru, do mesmo jeito? Não, guarda essa palavra no seu coração. Vou pedir pro Ed baixar essa palavra depois, mandar lá. Você ouvir ela de novo. Porque você vai sair daqui entendendo que agir na fé é correr, fala risco. Pedro correu o risco, desceu. Fala assim, andou. Fala assim, o único homem mortal. E Jesus, ele era 100% homem, mas também era 100% o quê? Deus. Jesus é Deus. Agora Pedro foi o único ser humano. O que ele fez? Andou lá onde? E Pedro também era o único homem que fez milagre. Que jeito? A sombra passava e o povo era curado. Fala assim, porque foi ousado. Fala assim comigo, Jesus. Fecha o olho e fala assim, Jesus, me dá uma fé ousada. Uma fé que tem atitude. Uma fé que está disposta a arriscar. Para tomar posse. Para receber o milagre que está sendo empenhado na fé. Fala assim, eu creio. Fala assim, eu estou disposto a viver algo novo na minha fé. Quantos creem, irmão? Sim ou não? Porque a sua e a minha fé direciona o lugar onde nós vamos chegar. E sem fé, fala comigo, é impossível, viu? Você já viu a palavra impossível na Bíblia? Hã? Só aqui. Sem fé é o quê? E o versículo fala assim, agrada-te do Senhor. E ele o quê? Fique de pé no nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Olá, tudo bem? Você acabou de assistir agora um vídeo da pregação deste domingo. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreva e ative esse sininho aqui abaixo para que todas as vezes que tiver uma mensagem nova no canal, você vai ser uma das primeiras pessoas a saber. Deixei aqui também uma indicação que com certeza vai edificar você. Então já aproveite e clique aqui para assistir uma próxima mensagem. Que Deus abençoe a sua vida.